Olá, está começando mais o Painel Brasil e eu recebo o Dr. Tito Nícias. Ele é analista de data da Sociedade de Psicanálise de Brasília. E nós vamos falar sobre a regulamentação da profissão de psicanalista. Tudo bem, doutor Tito? Tudo bem, um ótimo assunto. É um prazer estar aqui, uma honra também poder participar e espero que a entrevista deixe pontos de vista interessantes para serem pensados. Ok, que bom. Muito obrigada pela sua presença. Bom, primeiramente, eu gostaria que o senhor nos informasse. A gente sabe que é um curso, o curso de psicanalista dura em torno de 7 anos. E qual o pré-requisito para que a pessoa possa cursar a psicanálise? Bem, o pré-requisito hoje é que a pessoa, para vir a ser psicanalista, ela tenha curso superior, seja médico ou psicólogo, sendo que a partir de uma determinada data, várias sociedades abriram a formação também para os leigos, desde que tivessem também curso superior e passassem por um exame numa junta composta por 3 elementos. Né? Seria tipo para um avaliar a vestibular, uma coisa personalidade. assim? Não, para avaliar a personalidade da pessoa, para saber se ela tinha uma personalidade adequada para vir a ser psicanalista. Né? Antes da gente tratar do assunto principal da nossa entrevista, eu gostaria que o senhor descrevesse, em algumas palavras, o que abrange essa extensão do curso de psicanálise, esses 7 anos. 7 anos. Uhum. A formação psicanalítica ela é mais exigente do que a formação, por exemplo, de um PhD. Mais tempo, mais dispendiosa. Ela é mais dispendiosa em tudo, em tudo. E ela é grande, ela é extensa, e isso costuma chamar a atenção. Né? Ela, basicamente, o candidato é aceito, aprovado, ele tem que fazer 1 ano de análise didática antes de começar o curso teórico. Né? Após 1 ano, ele então se inscreve no instituto para começar a fazer o curso teórico, que hoje é um curso feito em 4 anos. Né? E a partir do 2º ano, ele deve começar também as supervisões oficiais. Além do curso teórico, ele continua fazendo a análise didática dele. A partir do 2º ano, ele começa a primeira supervisão. Supervisão é um caso clínico que ele tenha, ele leva para a supervisão com um analista de data, né? Para que esse analista possa orientá-lo no manejo com o paciente dele, com o material clínico. Né? E são 80 horas e 100 horas. Há 2 supervisões, a primeira de 80 horas e a segunda de 100 horas. Né? Então, isso demanda tempo, né? Demanda tempo. Quando o candidato vai muito bem, ele tem a chance de terminar os 4 anos de curso teórico, mais ou menos junto com a análise pessoal. Essa análise pessoal, que é fundamental, ela é feita num ritmo de 4 vezes por semana. 4 vezes por semana o candidato faz análise pessoal. Aliás, é bom que se diga que é o único profissional que tem que passar, tem que viver a experiência na própria pele daquilo que ele vai fazer com os outros. Né? Não há nenhuma outra profissão onde haja essa exigência. Ele tem que fazer a própria análise, ter a experiência da própria análise. Então, isso demanda muito tempo, né? Porque E um a análise... aprimoramento também, né, doutor? espera que isso, para ele, leve a uma evolução pessoal muito importante, um amadurecimento emocional, para poder lidar com os pacientes que estão cheios de conflitos emocionais. Com certeza. Então, doutor Tito, vamos tratar do assunto que é a regulamentação da profissão. Por que ainda não foi regulamentado? Esse é um assunto velho, antigo e de difícil solução. Porém, eu acredito que é possível haver uma solução. Eu, pessoalmente, acredito que o problema começou já junto com Freud. Né? Quando, no início do século passado,
a psicanálise já estava se tornando conhecida, sendo valorizada, né? Começaram a surgir os primeiros charlatães, os primeiros indivíduos que se diziam psicanalistas sem terem passado por uma formação analítica. Isso levou Freud e os psicanalistas da época a fundarem em 1910 a IPA, que é a International Psychoanalytic Association, cuja sede até hoje é em Londres e que cuida da qualidade da formação da psicanálise no mundo todo, né? E Freud desejou fundar e fundou a IPA porque já estavam aparecendo pessoas assim, charlatães que usavam o nome da psicanálise sem serem psicanalistas. Porém, na minha opinião, é uma opinião bem pessoal, mas eu acredito que ela é bem verdadeira também, eu acho que a IPA ela se preocupou muito com a qualidade da formação dos psicanalistas no mundo todo, né? Ela dá supervisão e orientação para todas as sociedades psicanalíticas do mundo que se associaram a ela. Ela verifica, ela fiscaliza, ela desempenha, sob esse aspecto, um papel muito importante. Porém, na minha opinião, ela esqueceu do relacionamento com o social. Entendi. Né? E aí é que entra a questão da profissionalização. Né? Por quê? Porque apenas olhar a qualidade da formação não impede o que está acontecendo numa escala cada vez maior, que é a área da psicanálise ser invadida por outros indivíduos que não têm em mente a questão da qualidade da formação, mas sim em faturar, ganhar dinheiro, oferecendo formações que são profundamente insatisfatórias e sem qualidade. Então, a preocupação da IPA com a qualidade foi muito importante, mas ela esqueceu de estabelecer desde o início um vínculo com a sociedade, um vínculo social, um vínculo político, para, desde cedo, conseguir o reconhecimento da psicanálise como uma profissão regulamentada. Isso não foi feito. E já existe no Congresso Nacional uma lei nesse sentido, da regulamentação? Já houve projetos, alguns projetos, 8 ou 9 projetos de lei tentando regulamentar a psicanálise no Brasil, mas todos eles não tiveram êxito. Isso aconteceu a partir da década de 70, e a maioria na década de 70. Por quê? Porque na década de 40, 50, 60, foi o boom da psicanálise no Brasil, sabe? Os consultórios dos psicanalistas estavam cheios, havia fila de clientes aguardando uma hora para fazer psicanálise, e os psicanalistas estavam naquela época muito satisfeitos e não se preocuparam, e continuaram não se preocupando com o aspecto profissional da regulamentação. Por isso mesmo, ao observarem que o campo da psicanálise era muito interessante, muito rico e muito promissor, começaram a invadir. Então, houve 9 projetos até o fim do século passado, até 1999, que não teve nada a ver com uma iniciativa das sociedades psicanalíticas brasileiras visando regulamentar a psicanálise, como se fosse uma disciplina qualquer, né? Grupos de educação interessados em faturar em nome da psicanálise, mas esses projetos foram bloqueados. Foram bloqueados por nós, pela FEBRAPS, hoje é a FEBRAPS, naquela época era a Associação Brasileira de Psicanálise, hoje é a Federação Brasileira, né? Foram bloqueados e não tiveram êxito. E com isso, a profissão continua até hoje sem ser regulamentada. Certo. Porque, de qualquer forma, esse processo ele tem que passar pela Câmara, pelo Senado e depois a regulamentação pela Presidência da República. Qual ação
no caso, a Sociedade de Psicanálise de Brasília está implementando para a regulamentação, para essa oficialização da profissão? Nesse momento, nenhuma Sociedade de Brasília, nem de nenhuma outra sociedade brasileira, e menos ainda da FEBRAPSE, que é a federação que no Brasil reúne todas as filiadas, né, da IPA, cuja sede é em Londres. No momento atual, nada está sendo feito sob esse ponto de vista, com esse objetivo, o que, na minha opinião, é lamentável, né? É como se os psicanalistas estivessem abrindo mão de lutar para conquistar a regulamentação da sua profissão. E como é que seria, no caso hipotético dessa regulamentação, como é que o senhor vê que poderia ser? A pessoa passaria a ser PhD na área no caso de psicologia, ou de ser médico, ser um PhD. Como é que seria essa estrutura dessa profissão? Bem, eu vou voltar um pouquinho atrás novamente. Eu creio que um dos enganos que foram cometidos, inclusive por Freud, é que Freud foi muito mal recebido pelo corpo médico, né? As associações médicas na época dele receberam a psicanálise muito mal, fizeram chacotas, ironia. Então ele não se sentiu aceito com as suas inovações, com as suas descobertas, né? E com isso ele procurou, vamos dizer assim, estender o máximo possível a formação psicanalítica a outras áreas, que não fosse apenas da medicina. Ele era médico, era neurólogo, neurologista, né? E com isso ele abriu a formação psicanalítica para os leigos de todas as outras profissões. Desde que tivessem curso superior e uma personalidade adequada, eles poderiam fazer a formação psicanalítica. E eu penso que o problema começou a partir daí, porque os leigos começaram a entrar, enquanto que, se Freud tivesse restringido a formação psicanalítica a médicos e psicólogos, esse problema não existiria, né? Quer dizer que é uma coisa bem antiga, né, doutor? Isso, é bem antiga. Por quê? Porque tanto a medicina quanto a psicologia têm os seus conselhos regionais e quando há um charlatão, uma infração, eles têm recursos jurídicos para processar a pessoa e a pessoa é penalizada gravemente, né? A psicanálise não tem isso, né? Porque não é reconhecida, não é regulamentada, não tem o seu conselho, nem nada, né? Então, para conseguir isso, é um caminho muito complicado. Porque teria que se submeter à legislação do país, teria que ter o aval do Ministério da Educação, teria que ter o aval do Ministério do Trabalho, e que fiscalizariam a formação do psicanalista. Isso seria uma interferência, vamos dizer assim, muito perigosa para a qualidade da formação, porque os burocratas desses ministérios, mesmo com a melhor das intenções, não teriam a devida qualificação para realmente avaliar direito. Então, é algo meio complexo. E você poderia mencionar um país que a profissão já esteja regulamentada? É um problema universal a regulamentação da psicanálise. Alguns países conseguiram algum progresso. Que eu saiba, nenhum deles é uma solução completa e satisfatória, onde a psicanálise está restrita apenas aos profissionais da psicanálise, né? Eu creio que o melhor exemplo de regulamentação foi conseguido na Alemanha. Na Alemanha, haviam dois grupos que se rivalizavam, né? Cada um defendendo a sua escola, os seus valores, etc. Quando esses dois grupos viram que o campo deles
estava sendo invadido por charlatães, né? Eles resolveram se unir, conseguiram a aprovação de um projeto que restringiu a formação analítica na Alemanha a esses dois grupos. E com isso, esses dois grupos continuam ainda unidos hoje, com as suas diferenças, mas unidos na defesa da psicanálise. Com isso, eles impediram que charlatães invadissem, que é comum isso hoje, aqui no Brasil principalmente, né? Até a igreja já resolveu dar formação psicanalítica, né? Até a igreja evangélica, né? Esses evangélicos pós-modernos, lá em Niterói, eles resolveram criar uma escola. Então, é uma solução difícil, complicada, mas que eu acredito firmemente que com a devida atenção e com as pessoas adequadas, o problema pode ser resolvido. Um exemplo interessante é o seguinte: não sei se foi no início dessa semana ou na semana passada, saiu nas manchetes que a OAB, fazendo um exame dos formados, o exame, né, da ordem. O exame da ordem, 93, se não me engano, foi 93% dos novos advogados não conseguiram aprovação no exame da ordem. Por isso, eles não podem, por exemplo, exercer a profissão. Com certeza. Eles só vão poder exercer a profissão depois que passarem no exame da ordem, que é um exame que visa exatamente avaliar a qualidade da formação. E a OAB sabe muito bem que há um monte de faculdades aí de direito que não oferecem uma boa formação. Então, eles fiscalizam. Essa poderia ser uma ótima solução para a psicanálise, né? Conseguir uma espécie assim de ordem da psicanálise brasileira. Mas para isso é necessário, você sabe, todas as profissões elas têm que passar pelo Congresso Nacional e depois ser sancionado pela Presidência da República. Antes de serem regulamentadas. Para serem regulamentadas. Então, aí tem que começar todo um processo, né? Entrar com alguém que tenha um parlamentar que tenha interesse nesse assunto para colocar em prática esse caminho, que eu tenho certeza que não é muito curto, não. Deve ser um pouco longo, porque sempre tem discussões enormes em cima da situação. Mas eu acho que é uma causa que vale a pena. É muito complicado. Eu já fui diretor do Conselho Profissional da BP, né? E, na época, nós elaboramos um documento junto com as demais sociedades brasileiras, visando uma solução que acho válida até hoje. Hoje, todo mundo que se diz psicanalista, mesmo não tendo qualidade, teria o direito de participar da regulamentação da profissão. Ok, doutor Tito. Bom, esse aqui é um assunto para que você, internauta, coloque a sua opinião. Eu acho que seria a melhor condução para esse assunto que tivemos agora previamente, que os nossos seguidores do Twitter, do Facebook, colocassem as suas impressões a respeito do assunto e de que forma talvez possa abrir um caminho para a regulamentação da profissão do psicanalista. Ok? Ok.